Um dia a fatura chega. Chega ou não chega? Vai ser uma palavra de confronto ou não? Pelo tema, né? Um dia a fatura chega. E a fatura chega mesmo. E a gente está falando de uma fatura aqui que a gente pode entender como uma fatura de um cartão de crédito, mas dentro da palavra a gente vai diluir ela com algumas coisas que acontecem durante a nossa vida. Que uma hora a fatura chega. E quando a fatura chega, do cartão de crédito principalmente, né? A gente gasta. Tem aquele limite grandão, você que tem o teu cartão Black aí, né? Que é sem limite. Pode passar lá o valor que quiser, que ele não recusa, ele aceita. Mas depois de 30 dias, chega a dolorosa, né? E aí quando vai chegando nos 30 dias, começa a bater um desespero, né? Que aí quando o cartão manda lá no teu e-mail a fatura que você olha, Jesus Cristo, eu não consigo, o meu salário, eu só recebo 2 salários e gastei 3, 4 no cartão de crédito. A fatura chega. E aí você precisa ser responsável e adquirir essa fatura e pagar ela, né? Seja homem, seja mulher, seja responsável por isso. Amém? E para falar sobre essa fatura, falando de fatura de cartão, a gente sabe que precisa ter uma responsabilidade quando você tem essa fatura, essa conta que chega, né? Você precisa pagar. Aqui, todos nós já frequentamos um dia, já fomos, né? Não queremos nunca ir, mas já fomos em um velório, um cemitério, já? Todos nós já tivemos essa tristeza, né, de ter que enterrar um ente querido, ou ir devido a um familiar, ou um amigo que faleceu, ou alguém mais próximo de você. E você sabe que lá no sepultamento, ninguém chega lá sorridente. Ninguém chega lá brincando. Ninguém chega lá feliz. As pessoas chegam sabendo que precisa se comportar naquele lugar, precisa ter uma responsabilidade do que vai falar. Às vezes nem vai falar, vai só abraçar. Mas quando você leva uma criança, né, precisa levar, não é bom levar, mas se leva, a criança, ela corre aquilo tudo ali, corre o cemitério, passa por cima das catatumbas, dos jazidos, sobe, faz um montão de coisa e você fica assim, volta aqui, criança, para que você está fazendo isso? Isso não é lugar de fazer isso. Aqui não é lugar de brincar, mas é só uma criança sendo criança. Quem precisa ser responsável e ser adulto somos nós. Então, o que eu trago com isso é lugar de velório é lugar de responsabilidade. Adulto não brinca em velório. Criança brinca em velório, mas adulto não brinca em velório. Isso que eu trago para mim e para você. Nós precisamos ser responsáveis e saber aonde nós estamos e o posicionamento que nós precisamos ter. Amém? Vocês não ficaram com medo do sepultamento não, né? Glória a Deus. Vamos lá então. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2 ao 4. Toda vez que você der um glória a Deus, eu vou beber um pouco d'água. Eu bebo água, muita água no culto. Mas se você não der um glória a Deus, eu vou ficar seco aqui. Em nome de Jesus, tá? Agora você vai dar glória a Deus só para eu beber água, né? 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2. Uma história que a gente conhece muito bem aqui. Certa tarde, Davi se levantou da cama depois de seu descanso e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava do terraço, reparou uma mulher muito bonita que tomava banho. Davi mandou alguém para descobrir quem era a mulher. Disseram: Batseba, filha de Uria, esposa de... filha de Eliã, esposa de... Grava bem isso daqui. A Bíblia está dizendo: Batseba, esposa de Urias, o Hitita. Então Davi enviou um mensageiro para que trouxesse e teve relações com ela. Batseba havia acabado de completar o ritual de purificação
depois da menstruação. Ela voltou para casa. Nós iniciamos falando de cartão de crédito de responsabilidade. E aqui está perante a nós uma responsabilidade e uma fatura que chegou para o rei Davi. Uma fatura nada baixa e bem alta. Eu acho até muito difícil de pagar essa fatura, né? Ele resolveu gastar além do limite. Ele resolveu gastar além do que ele tinha condições de pagar. E essa fatura chegou para ele. Chegou aqui. Porém, ele não pensou antes de fazer tudo isso que ele fez. Ele pegou o seu cartão Black, foi lá e passou, pagou a conta de um, comprou churrasco, fez churrasco para outros, se divertiu bastante e esqueceu que depois de 30 dias a fatura chegaria. Isso é na nossa vida. Nós não pensamos, não temos o controle dos gastos que a gente vai ter, não temos o controle da responsabilidade que o Senhor nos entrega. Isso aqui a gente está falando de um cartão de crédito, de uma fatura, mas para a gente, a nossa responsabilidade está na criação dos nossos filhos, está na postura de ser um sacerdote, um atalaia, que nós já estamos sendo ministrados aqui bastante sobre isso. Está sobre nós uma responsabilidade de não ser um procrastinador, de assumir a nossa responsabilidade e dizer, eu gastei, agora eu sou responsável o suficiente para assumir essa responsabilidade. Foi eu que fiz? A conta não foi eu que gastei? Então eu vou assumir. Eu fui orientado pelo meu líder para não fazer aquilo, mas eu resolvi fazer por conta própria. Assumi essa responsabilidade. Agora a fatura chegou. E aí quando a gente fala, menino brinca em velório, mas criança brinca em velório e adulto não brinca em velório, é nisso aqui. Criança pega a fatura que quando chega, sai correndo, não está nem aí. O e-mail chegou da fatura, ele vai lá e deleta. Não quer saber, mas adulto não, adulto assume a responsabilidade. Adulto pega essa fatura e fala, foi eu que gastei, eu assumo, eu vou pagar essa fatura. A minha irresponsabilidade gerou coisas que afetou o meu casamento, afetou os meus filhos, afetou o meu emprego. As atitudes que eu tomei gerou uma consequência grandiosa demais. Mas foi eu que fiz. Agora eu vou assumir essa responsabilidade. Isso aconteceu com o rei Davi. Achou que não ia chegar, mas uma hora chegou. E a Bíblia é bem clara. Ele diz, Betseba, esposa de... A esposa não era dele. Talvez você esteja mandando um zap ou se comunicando com pessoas que não é de sua jurisdição. Talvez você esteja fazendo alguns contatinhos com pessoas que não é a sua esposa, que não é a tua corte. Talvez um líder já te orientou em fazer algumas coisas e você agiu como criança, como menino, brincou em velório, mas a fatura chegou e você precisa ser responsável por isso. Amém? 2 Samuel, capítulo 11, versículo 5. Passando algum tempo, quando Betseba descobriu que estava grávida, enviou um mensageiro a Davi para lhe dizer, estou grávida. Então Davi mandou um mensageiro para Joabe, envia-me Urias, o hitita, e Joabe enviou a Davi. Urias era um grande homem de Deus, era um dos guerreiros de Davi que estava na batalha. E Davi, irresponsável, que nós sabemos que essa passagem, esse período, o rei deveria estar onde? Na guerra. Mas ele agiu como criança. Ele resolveu descansar. Hoje eu não quero ir ao culto, hoje eu não quero ir à célula, hoje eu não vou cultuar o Senhor, eu vou ficar em casa, eu vou descansar. Essas coisas nos levam a pecar, essas coisas nos levam a olhar coisas que não devíamos olhar. Essas coisas nos levam a estar com pessoas que não eram para estar. E nesse momento o rei Davi, ele fraqueja, vai para o terraço, e os olhos dele
faz ele olhar para o pecado, e ele cede à vontade carnal de ter relações com uma mulher que não é a sua mulher. E ao mesmo tempo, chega a notícia, a conta chegou, a fatura chegou. Diga assim bem alto: a fatura chegou. E eu sou responsável. Davi manda chamar Joabe. Na verdade, Davi mandou a mensagem a Joabe, que era um seu líder, seu capitão, que mandasse Urias para cá. Qual é a intenção de Davi? Nós conhecemos a passagem. A intenção de Davi é que Urias voltasse para a sua casa, ele estava na guerra, voltasse para a tua casa, tivesse relações com a sua mulher, para que Davi colocasse a fatura para quem? A Urias. Tentou burlar o sistema, pecou, e naquele momento ele não assumiu a sua responsabilidade. Os seus olhos carnais fraquejaram, o seu desejo aflorou mais do que a santidade dele, mais do que o temor ao Senhor, e ele pecou, e ao mesmo tempo tentou colocar essa fatura para outra pessoa pagar. Assuma a sua responsabilidade, assuma a sua fatura. Errou, eu errei, você errou, a responsabilidade é minha. Eu preciso colocar os meus joelhos no chão, pedir perdão ao Senhor, me arrepender dos meus pecados, e o Senhor é capaz de nos libertar e nos purificar. O sangue dele derramado naquela cruz foi para quê? Levar o meu e o seu pecado, e nós não podemos esquecer isso. Não foi à toa. Então, se a fatura chegou para você, não seja criança. Haja como um adulto. Assuma essa responsabilidade. Depois de 30 dias, a fatura sempre chega. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1. Eu acho que vocês não estão querendo ver eu beber água não, né? Glória a Deus não é para beber água não, gente, para glorificar o nome do Senhor. Amém? 2 Samuel 12, versículo 1. Olha o que acontece aqui. Então o Senhor enviou o profeta Natã a Davi. Ele foi até o rei e lhe disse: havia dois homens em certa cidade. Um homem era rico. Todos conhecemos essa passagem, é bem simples, mas que haja um entendimento sobre ela, sobre a nossa vida para o dia de hoje. E outro era pobre. O rico era dono de muitas ovelhas e muito gado. O pobre não tinha nada, exceto uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele criou a cordeirinha e ela cresceu com os filhos dele. Comia em seu prato, bebia em seu copo e até dormia em seus braços. Ela era como sua filha. Certo dia, um visitante chegou à casa do rico e ele fez de matar um dos animais de seu próprio rebanho. O rico tomou a cordeirinha do pobre, matou-a e preparou para seu visitante. Davi ficou furioso. Esse homem era rico e jurou: tão certo como vive o Senhor, o homem faz uma coisa dessas, merece morrer. Deve restituir 4 ovelhas ao pobre, por ter roubado a cordeirinha e não ter mostrado compaixão. Então Natã disse a Davi: você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Fatura chegou para Davi. Ele tenta colocar a responsabilidade sobre a vida de outra pessoa. Porém, o Senhor envia um profeta. E Ele tem enviado profeta sobre a nossa vida. E a maioria das vezes o profeta não vem para passar a mão na nossa cabeça. O profeta vem com o dedo para mostrar para você: você está errado. Você tomou atitudes erradas. Isso que você fez está errado. A esposa, essa mulher não é sua, a esposa é dele. Esse filho não é seu. Essa responsabilidade que o líder e o pastor te entregou era para você cumprir, você largou para outra pessoa fazer. E a maioria das vezes a gente não quer um profeta dessa forma para a nossa vida. A gente quer um profeta que passe a mão na nossa cabeça, que aconchegue você: vem cá, meu filhinho,
você errou, mas senta aqui, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo não. A gente precisa de profetas na nossa vida, que haja vários e mais profetas sobre a minha e sobre a sua vida, para que na hora que eu errar, não passe a mão na minha cabeça e me corrija. Fala, você errou, levanta, você é homem, você é mulher, você assuma a responsabilidade. Mas eu sou ainda muito novo. Não, você é novo, mas você sabia do pecado que você cometeu. Você não foi ingênuo, você não saiu, você já ouviu a palavra de Deus, e o que mais tem aqui nesse altar é a palavra de Deus. Que as crianças estão lá no teens. Para isso é feita essa separação. Mas ele era criança. Não, então a gente tinha que estar lá. Se você está aqui, se eu estou aqui, porque somos adultos e somos responsáveis. E se há um profeta, Natan, na minha vida e na sua vida, assuma essa responsabilidade e seja homem, seja mulher, para que o dedo seja montado para você e a correção chegue para mim e para você. Amém? Que haja profeta Natan na minha vida e na sua vida. Existe uma história que existia em um determinado lugar. Existia um lugar que tinha uma briga de galo, aquelas rinhas, né? Veja bem, eu vou contar aqui uma história, tá? Não sou a favor disso e não vou incentivar você a fazer isso. É uma história. Existia um lugar que existia uma competição e chegou nesse lugar um homem muito rico. E existia ali um galo branco e um galo preto. Um galo negro, vamos botar assim. E o rapaz muito rico chegou naquele lugar e procurou uma pessoa que já estivesse ali há mais tempo, para que ele fizesse uma aposta, que é um lugar. Não estou incentivando ninguém a fazer aposta, sou contra isso, sou contra a rinha de galo, é só um entendimento da palavra aqui. E esse homem chegou para esse senhor que estava ali do lado e falou: o senhor costuma ficar aqui? Ele falou: sim. O senhor então já viu várias aqui? Já vi várias, essas brigas de galo aí. Aí ele virou para o rapaz e falou assim: então me diga, eu estou com mais de R$1 milhão aqui para poder apostar no melhor galo. Qual o bom galo aí? Qual o galo que é bom aqui? O senhor virou para ele e falou assim: o galo bom é o galo branco. Aí ele pegou e foi lá, então beleza, apostou todo o seu dinheiro naquele galo branco. Aí começou a briga dos galos. O galo preto deu uma surra no galo branco, arrebentou com ele. No final de tudo, o rapaz perdeu aquele 1 milhão dele. E ele foi lá no senhor e falou assim: poxa, senhor, apostei toda a grana, o senhor falou para mim que esse que era o galo bom, o senhor me aconselhou a fazer isso, e o galo branco tomou uma surra do galo preto. Ele vira para ele e fala assim: o galo bom era o branco, mas o malvado era o preto. Amém? É só para descontrair vocês, cara, vocês estão muito tensos. O galo bom era o branco, mas o malvado era o galo preto. Natan é um homem bom ou é um homem ruim? É um homem bom ou ruim, igreja? É um homem bom, mas às vezes ele vai vir com uma exortação maior sobre a minha vida e sobre a sua vida. Precisa ter Natan sobre a minha vida e sobre a sua vida. E se ele, como um profeta de Deus, eu como um profeta de Deus, o pastor e o líder como profeta de Deus, se o Senhor levantou ele como Natan na minha vida e na sua vida, se ele não fizer o que Deus mandou, ele paga pela essa dívida. Então que pague eu e você. Se eu cometi um erro, eu pago. Seja homem suficiente, seja mulher suficiente para reconhecer o seu erro, dobrar o seu joelho e pedir perdão ao Senhor. Profeta Natan é um homem bom ou ruim? Quem quer um profeta Natan na sua vida aí? Levanta a mão. Amém? É só para descontrair, gente, essa história. Eu sei que a palavra de exortação é um pouquinho difícil de ingerir, né? Mas é isso que o Senhor quer sobre a minha vida e sobre a sua vida. Porque se a gente estiver num conforto, como o rei Davi estava nesse momento, a gente vai pecar. Se a gente sentar no sofá, ficar vendo televisão o tempo todo, a gente vai errar.
Se a gente não tiver um profeta Natan na nossa vida, exortando e incentivando para que a gente vá para frente, o que seria? O pastor Alexandre faz o tempo todo aqui a cobrança, a exortação sobre a minha vida. Mas não é para te derrotar, não, te botar para baixo, não, é para te levantar. É para dizer que eu sou capaz, você é capaz. E se um dia eu errei e a fatura chegou na minha conta, eu preciso pagar. Eu não vou me acovardar e vou me esconder, porque quem brinca em velório é... Exatamente. Dá um glória a Deus aí no seu lugar. Amém? Não tire a correção do amor. Eu botei essa observação aqui que eu achei muito interessante. Não tire a correção do amor. Se tirar, está diminuindo o amor. A Bíblia diz que Deus ama e corrige a quem ama. Deus ama, mas Ele corrige. E o Senhor está dizendo nessa manhã para a gente: precisa ter uma correção na minha vida e na sua vida. Agora que a mente de vocês fiquem aí ligada no onde está o meu erro, aonde eu pequei, onde está a dificuldade de reconhecer essa dívida e levantar desse chão, desse lamaçal e assumir essa responsabilidade. Davi era um homem de Deus. Homem de Deus também cai. Não estou dizendo aqui que a gente não é super-homem. Nós vamos cometer alguns erros. Nós vamos cair. Talvez algumas atitudes que eu faço ou você faça, que nós façamos aqui, nós vamos ter uma dívida muito grande. Mas são consequências do erro que eu cometi e nós cometemos. E as consequências, elas não vão embora. Ah, mas agora eu me converti, daqui a 2 meses a minha vida tem que ficar. Não vai ser assim não. Tem coisas que vai demorar. Tem algumas atitudes que nós cometemos, alguns erros que nós cometemos, que não vai sair em 1 mês, 2 meses não, vai demorar tempo. A conta foi grande, agora você precisa parcelar ela e ir pagando devagarzinho, mas ela vai ter que ser paga. E às vezes a gente entra na igreja, daqui a 2 meses, o lamaçal ficou durante anos, né? Mas depois que entra na igreja quer um toque de mágica. Poxa, já estou na igreja há 1 mês, minha vida não muda. Como é que vai mudar? Você passou 40 anos, 20 anos no pecado. E aí, algumas consequências vieram com você e você vai precisar pagar. Vai sanar? Vai sanar sim, em nome de Jesus. Talvez demore 1 ano, talvez demore 2 anos. Mas essa culpa você e nem eu vai carregar mais. Porque o sangue do Senhor derramado naquela cruz foi para levar o meu e o seu pecado. Amém? Então, pecar, nós vamos cair, nós somos pecadores. Mas o que nos leva a levantar é o sangue que foi derramado naquela cruz, por mim e por você. No Antigo Testamento, a lepra era considerada não uma doença, mas uma maldição, né? E às vezes a gente pega a lepra porque cometemos algumas coisas, falamos de pessoas que não era para falar, né? Cometemos fazemos algumas fofocas de algumas pessoas, falamos mal de algumas pessoas, né? Não aceitamos uma correção e seja direto. Não fale de alguma pessoa que tentou te corrigir, ou se a pessoa estava errada ou certo. Vá até a pessoa e fala diretamente com ela, para que a gente não pegue essa lepra. Pessoas pegam lepra porque falam das outras pessoas. Seja direto. Vá até a pessoa e fala: você errou comigo, você cometeu isso. Ou se você que foi o pecador, vá lá e pede perdão à pessoa. Mas não saia dali perante essa pessoa para falar mal dela por trás, porque senão você vai pegar lepra. Amém? 2 Samuel, capítulo 12, versículo 15.
Versículo 15. Depois que Natã voltou para casa, o Senhor fez adoecer gravemente o filho de Davi com a mulher de... Mais uma vez a Bíblia deixa bem claro. Filho de Davi com a mulher de... A esposa não era dele. A criança adoece. A fatura chegou. Como eu falei, a fatura foi alta. Talvez eu e você temos uma fatura grande para pagar, mas nós somos capazes de cometer, de ter cometido esse erro, mas somos capazes também de entender, assumir essa responsabilidade e pagar essa fatura. Essa semana eu tive um relato de uma pessoa que me deixou muito, muito feliz. Uma pessoa veio conversar comigo há um bom tempo atrás e falou, vamos botar aí um pequeno gabinete. E me trouxe um problema que ele estava, e o problema dele era grande demais. A fatura era grande demais. Eu falei, cara, que fatura grande, está grande até para mim só de ouvir. Mas vamos lá, o que aconteceu? Isso. Eu falei, cara, a fatura está muito grande. Vamos por parte? Vamos parcelar isso daí? Essa grandona aqui vai ser difícil. Mas pega as pequenas e começa a resolver. Começa a resolver as coisas pequenas que estão na sua vida. Aqueles empecilhos que está deixando você cultuar ao Senhor. Aquelas feridazinhas que alguém cometeu em você e você não perdoou e está gravado aqui no teu coração e você não consegue, atravessa a rua para não falar para essa pessoa. E isso te inibe, te proíbe de sentir a presença de Deus. E essas pequenas coisas, se você não pagar essa fatura, ela vai aumentando e vai virar uma bola de neve. Procure parcelar, procure resolver, procure aniquilar essas dívidas que estão na minha vida e na vida de vocês. E esse rapaz falou, cara, eu estou com essa dívida. Eu falei, vai pagar parcelada. Mas não se afaste da presença de Deus. Busque orar, busque jejuar mais. Procure cuidar da sua casa primeiro. Porque quando a dívida chega, a vida financeira nossa, parece que é o nosso parâmetro, mas não era para ser. Quando as coisas apertam por erro meu e erro seu, a gente quer botar a culpa tudo em Jesus, já viu isso? Aí quer se afastar da igreja, quer falar que o pastor não te ajudou, mas o pastor não fez a sua conta. O pastor não passou o cartão lá para você, foi você que foi lá e passou. Na hora que o cartão chegou, com um limite de 50 mil reais, você ficou muito feliz, falou, gente, eu posso gastar, mas esqueceu que você não recebe 50 mil. Eu profetizo sobre a sua vida que você não receba 50, mas 100 mil reais. E esse rapaz não tinha esse valor. A fatura dele estava grande. Mas ele perseverou. Ele continuou. Ele jejuou. Ele orou. E aí, essa semana ele foi e falou, pastor, lembra daquela conversa que a gente teve lá atrás? 1 ano mais ou menos? Sim. Eu segui aqueles conselhos e apareceu uma oportunidade de emprego para mim, para ganhar um pouquinho a mais do que um salário mínimo. Eu falei, cara, mas aquela conta era grande demais. Ele disse, pois é, pastor, eu orando, o Senhor colocou no meu coração que eu precisava entrar pelaquele lugar, que eu precisava ir até a casa do olheiro, ser quebrado, ser moído, para que o Senhor restaurasse esse vaso novamente, para ele depositasse sobre esse vaso um óleo. E vaso rachado, ele não retém óleo. Então ele precisou ser quebrado, ser moído, ter ficado no pó, para que o Senhor levantasse ele novamente. Ele falou, pastor, eu fiquei lá com esse salário, eu sabia que não ia dar, mas o Senhor falou que eu tinha que estar ali. Eu tive um diálogo, uma intimidade com Deus. Então a importância da gente não abandonar o Senhor quando essas coisas acontecem é isso. E aí ele teve contato novamente, e o Senhor falou, e ele ficou. Aí ele falou, pastor, eu fiquei lá 1 mês. O meu currículo não era compatível com aquele salário. O meu currículo era para eu ganhar 3, 4 vezes mais do que aquilo ali. E o rapaz que me empregou falou assim, cara, o teu currículo é para ganhar 5 mil, você estava ganhando 1.700. Por quê? Mas eu entendi que eu precisava passar por ali. Ele passou, o Senhor foi fiel com ele prosperou, mostrou a qualidade que ele tinha, a responsabilidade que ele tinha. Logo, alguns meses depois, ele
ele foi promovido e agora ele está coordenando toda a equipe. Pela capacidade dele, pela humildade que ele teve de ir até lá embaixo, se espedaçar todo, e a gente às vezes está todo quebrado e ainda quer ficar assumindo as suas células, ainda quer ficar pastoreando ovelhas. Está todo quebrado? Vai para a casa do olheiro. Está todo quebrado? Vai para a casa do olheiro, deixa ele te moer, deixa ele te quebrar todo, porque só ele é capaz de moldar novamente esse vaso. Sempre tem jeito. Na mão do olheiro sempre vai ter jeito. Você vai se tornar um vaso novo, um vaso bonito, onde vai poder derramar a unção sobrenatural sobre a minha vida, sobre a sua vida. E nós não vamos desperdiçar esse óleo derramado. E para a honra e glória do Senhor, o rapaz ele está restaurando a vida dele. Resolveu ainda a vida dele? Não. Vai demorar um tempo. Mas o Senhor já começou a honrar ele. O Senhor já começou a levantar ele, onde ele se prontificou a estar ali, obedeceu a voz de Deus e teve intimidade com Deus novamente. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão igual papagaio de pirata. Eu falo, olha a Deus, aleluia, aleluia. Pelo amor de Deus, gente. Já deu tempo de acordar. Amém? Criança não brinca, hein? Criança não brinca, hein? É velório mesmo. Criança não brinca em velório. Na verdade é o contrário, né? Criança brinca em velório. Adulto não brinca em velório. Perdoa aí, Senhor. É o sono, né? Não estou com sono não. Amém? Então aqui nós vemos o Davi mudando esse quadro, né? E ele reconhece o seu erro. Ele sabe que a conta foi ele que cometeu. Ele resolve assumir essa responsabilidade. Quando eu falei de as pessoas querendo assumir responsabilidade todo quebrado, é aqui, se o rei Davi tivesse, não, eu sou o rei e vou assumir isso aqui. Não quero saber dessa dívida não, deixa que ele pague. Deixa que ele assuma essa responsabilidade. Eu sou o rei e não quero saber não, eu não vou descer do meu altar. E às vezes tem pessoas aqui na igreja que não quer perder o seu cargo. Eu sou líder, não posso fazer uma faxina. Eu sou líder, não posso ir. Cara, você é servo. Eu sou servo, você é servo. E na hora que o profeta Natan chegar para você e falar assim, você agora não vai ser mais líder, você vai sentar ali no banco e vai ouvir a palavra. Eu e você só precisamos obedecer a voz do Senhor e sentar. Porque foi Deus que colocou esse profeta Natan na minha vida e na sua vida. E às vezes queremos assumir responsabilidade todo quebrado, todo moído, com a família toda arrebentada, cheio de dívida e não assume a sua responsabilidade. Mas eu quero lá porque eu quero o cargo. Eu preciso estar aqui em cima, eu quero estar no púlpito. Eu preciso pregar a palavra de Deus. Quer pregar? Vai para a praça. E não tem vergonha nenhuma, vai para o presídio. Vai para a porta do presídio, lá na Praça de Bangu, lá a Universal está lá todas as vezes que está a visita lá dos presos. E eu nunca vi ninguém de vocês lá. Mas na hora que chega a quinta-feira na célula, parece um leão de Judá, né? Levanta com empoderamento, aponta dedo, diz que está certo, que está errado, quer corrigir os discípulos, mas com a vida toda torta. Vai para a casa do olheiro, está quebrado, vai para a casa do olheiro. Ele é capaz de refazer esse vaso. Está quebrado, não precisa, nem pode assumir responsabilidade nenhuma. Ministério nem é para estar. Mas é só um pecadinho. Pecadinho não, está em ministério, está errado, tira. A liderança tem que tirar mesmo. E você, se você não aceitar isso, ou você vai ficar remoendo isso até quando? As pessoas chegam na igreja e assim, pessoas já chegaram para conversar comigo, pastor, estou vindo de uma outra igreja aqui, parece um anjo, né? As vestes toda suja. Pastor, estou vindo de uma outra igreja aqui, porque o pastor lá fez isso e isso comigo. Eu falei, está todo errado, já começou chegando errado. Está errado. Você já está chegando aqui falando do profeta de Deus.
Você já está falando de um pastor, já está falando do líder, está tudo errado. Era para você chegar aqui, humilde, se ajoelhar, pedir perdão ao Senhor e falar assim: pastor, eu estou chegando aqui porque eu estou todo quebrado. Eu tinha um ministério lá, o pastor me tirou porque eu entrei no pecado, eu estou vindo para cá. E se você não fez essa reconciliação e não pediu perdão, volta para lá e refaz o seu caminho. Porque se você chegar aqui debaixo sem a bênção do seu pastor, de onde você saiu, você está todo errado. Ah, eu quero ficar aqui, quer? Então volta para lá, porque aqui é a palavra de correção. Aqui é a palavra de conserto. Aqui é a palavra para te levantar. É para te consertar. E se é para consertar, você precisa voltar para a casa do olheiro. Refaz o caminho, volta lá, pede perdão ao pastor ou à liderança que você cometeu um erro, ou seja lá o que foi, o adultério, assassino, como o rei Davi fez aqui. Volta lá, pede perdão e peça para sair debaixo de bênção daquele lugar. Porque você acha que Deus vai te levantar aqui com um pecado lá atrás? Não vai não, você só vai trazer problema para a gente. E aqui, esse altar aqui é santo. Ninguém sobe aqui em pecado não. Ninguém assume célula em pecado não. E não vai ser outras pessoas que vão chegar aqui todo sujo, que vai tentar assumir uma responsabilidade, uma intercessão, vai entrar na consolidação, vai entrar na sinalização de qualquer jeito. Para isso você vai passar no encontro, para eliminar esses demônios que existem. Depois você vai passar no reencontro, como aquelas pessoas estão passando lá para aprender a servir, saber o que é servo, e lá você vai aprender legal. E depois que você passar pelo menos no encontro, no reencontro, você vai botar essa blusinha azul aí. Você vai estar lá na frente com a sinalização, evangelizando. Ou você vai evangelizar alguém todo arrebentado, todo sujo. Amém? Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 16. Meu Deus do céu, a hora está voando. Vamos rápido. Davi suplicou ao Senhor que poupasse a criança. Jejuou e passou a noite prostrado ao chão. Davi reconhece a sua dívida. Davi reconhece o seu pecado. E ele quer pagar essa fatura. A fatura chegou, mas ele reconhece e ele quer pagar essa fatura. Para isso ele se prostra ao Senhor. Ele tira a sua veste, que é a sua veste de rei, coloca um pano de saco lá, coloca a sua cara no pó. Ele ora, ele jejua para que o Senhor salvasse a criança. É isso que nós precisamos fazer, colocar o nosso joelho lá. A igreja está em jejum. Será que você está em jejum? O pastor colocou essa missão para a igreja de entrar em jejum pela vida da igreja, pela liderança, pelos pastores e pelaquela região lá da Carobinha, que tem sido massacrada por potestades, demônios naquele lugar que usam pessoas malignas, né, que ainda estão cegos, para entrar naquele lugar e causar aquele transtorno lá que está tendo. Você está fazendo isso? Você está jejuando? Você está dobrando o seu joelho e colocando lá no pó, a cara no pó, para poder pedir ao Senhor para cessar aquela guerra? Porque aquela terra foi entregue para mim e para você por herança do Senhor. Aquele sítio consagrado ao Senhor pelas vidas, por mim e por você que passamos lá. Nós fomos transformados e fomos libertos pela palavra do Senhor que foi liberada naquele lugar. Agora, se você não está fazendo isso, coloque a sua mente para pensar. Essa fatura é sua também. Não coloque esse fardo só nas costas dos pastores e da liderança. Apesar que não é fardo, nós carregamos isso aqui. Na quinta-feira passada vocês estavam em célula e nós estávamos descendo aquele monte. Ungimos aquele lugar dali até lá embaixo, 10 horas da noite. Onde estava tudo deserto, as pessoas estão se acovardando, esquecendo que existe uma autoridade do Senhor sobre aquele lugar. Existe um poder do Senhor que é muito maior do que qualquer tipo de potestade, qualquer tipo de demônio que tenta se manifestar naquele lugar. E nós descemos aquele monte e fomos orando, os pastores e a supervisão, até lá na igreja católica.
E a outra equipe foi para o outro lado do sítio lá, orando e jejuando. E toda a esquina que a gente passava, o óleo era derramado. E nós declaramos o nome do Senhor, libertamos aquela encruzilhada, aquele despacho que foi derrubado ali. Nós anulamos em autoridade no nome de Jesus. É minha e é sua responsabilidade. Amém? O rei Davi assume essa responsabilidade e ora para que o Senhor não mate a criança e salve a criança. Vou dar uma acelerada, tá? Lucas 23, capítulo 23, versículo 34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Os soldados tiraram a sorte para dividir entre si as roupas de Jesus. A multidão observava e os líderes zombavam. Salvou os outros, mas salve a si mesmo. Se é Cristo, o escolhido de Deus, diziam. Os soldados também zombavam dele, oferecendo vinagre para beber. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Uma tabuleta presa acima dele dizia: este é o rei dos judeus. Jesus assume a responsabilidade, assume uma fatura que não foi ele que cometeu. Jesus assume uma conta que não era dele. Essa conta era minha e era sua. Mas o plano de Deus era que ele, o filho dele, morresse por mim e por você naquela cruz. Em nenhum momento ele titubeou, ele fraquejou, ele assumiu a responsabilidade. Se é esse o meu propósito, eu vou cumprir esse propósito. Se o meu pai me mandou até aqui para libertar e salvar e tirar esse pecado de toda a nação, eu assumo essa responsabilidade, eu assumo essa conta, essa dívida. E o Senhor morreu por mim e por você, então não faça pouco caso disso. Lembre-se, aquele sangue derramado foi por mim e por você naquela cruz. Amém? Ele me salvou, Ele te salvou. Aleluia. Glória a Deus. Vou pular aqui um pouquinho. 2 Samuel capítulo 12, versículo 18. Capítulo 12, versículo 18. No sétimo dia, já foi aí? No sétimo dia a criança morreu, a fatura chegou para o rei. Os servos do rei ficaram com medo de contar a ele. Não ouviu nossos conselhos quando a criança estava doente? Disseram: se lhe contarmos que a criança morreu, poderá cometer uma insanidade. A fatura chegou para o rei, mas ele orou e jejuou. Ele ficou de joelho. E os servos sabiam que se o rei não ouviu ele quando a criança estava viva, não recebeu os conselhos quando estava vivo, imagine depois que contasse para ele que a criança morreu. Eles ficaram assustados e com medo de que ele ficasse insano, cometesse alguma loucura, alguma irresponsabilidade, de mandar matar pessoas ou fazer coisas que nem imaginava, que ele imaginou que o rei estava totalmente transtornado. Mas ele buscou o Senhor, ele se prostrou de joelho até o momento que ele poderia pagar essa fatura. Era alta demais? Era alta demais, a fatura chegou. E chegou um momento que ele viu que ele não poderia pagar essa fatura mais. Até onde eu posso, até onde você pode ir, você dobra o seu joelho, vai e ora ao Senhor e peça ao Senhor o tempo todo. Não canse de orar e buscar e jejuar ao Senhor por isso. Mas o rei Davi está nos trazendo aqui nessa manhã, que quando não tiver mais jeito, a fatura chegou, você buscou, não teve jeito, não foi da vontade de Deus, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, levanta desse lugar, não fique prostrado, já chegou, a fatura já está ali, você vai fazer o que agora? Vai ficar no lamaçal? Não, o rei Davi está demonstrando para a gente, eu orei, eu busquei enquanto eu podia, agora eu não posso mais pagar a fatura, e eu não estou insano. Ele percebe-se que o rei, mesmo orando, jejuando e de jejum, ele não perde a insanidade, ele sabe o que está acontecendo no palácio.
Ele percebe, sem mesmo que os servos levassem para ele, que a criança morreu, rei. Ele já sabe, ele percebe, ele não perde a insanidade, ele sabe que a criança morreu. Ei, líder, você não precisa ser insano. Se a dívida chegar um dia, levanta a sua cabeça. Erga essa cabeça, estufa esse peito. A conta chegou, estou todo arrebentado. Vamos para cima. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ou eu não conheço a palavra, ou nós não ouvimos a palavra aqui todo dia. Se eu me prostrar e ficar chorando como criança o tempo todo, o que vai ser da minha vida? Eu vou ficar o tempo todo, ora por mim, ora por mim. O tempo todo lamentando, poxa vida, aconteceu isso, coitadinho. Levanta essa cabeça, estufa esse peito. E aqui a palavra diz, eu já estou terminando, tá? Os levitas podem ir subindo para a gente não passar muito aqui do que eu já passei. No versículo 12, capítulo 12, versículo 20, ele diz: então o rei Davi se levantou do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou a roupa, foi ao santuário, adorou ao Senhor. Depois voltou ao palácio, pediu que lhe trouxesse alimentos e comeu. Que loucura, né? O rei estava chorando, a criança morreu e agora ele se perfuma, penteia o seu cabelo, coloca a melhor veste, vai para o palácio e pede para trazer o melhor alimento, a melhor comida. O que eu trago para você, o que o Senhor está nos dizendo nessa manhã? Seja lá qual for a sua conta, seja lá qual for a sua dívida, o Senhor é capaz de nos libertar, de nos salvar e de nos curar. Mas a conta chegou, vou ficar prostrado? Não, vou levantar. Seja lá o que for, pastor, mas o senhor não sabe o que aconteceu. O pastor fez isso comigo, a minha esposa me traiu. Você não perdoou? A esposa te traiu, mas você não perdoou? Perdoou, levanta a cabeça, filho. Você não resolveu perdoar, ou você vai perdoar e vai ficar o tempo todo remoendo isso aí? Perdoou, acabou, está no mar do esquecimento. A conta foi paga. Ou você assume se você perdoou. Você está mas eu fui uma traição, eu tenho aqui, pastor, eu fui traído, a esposa fez isso comigo. Você está no direito de não aceitar esse perdão, de não perdoar. Mas se você perdoou, acabou. O pastor fez isso comigo há 3 anos atrás. Gente, pelo amor de Deus, já foi lá atrás. Já passou um ano vai ficar remoendo isso o tempo todo. O que o pastor fez isso comigo, meu líder não deixou eu ir para o ministério, meu líder não me indicou para o Fruto Fiel. Pelo amor de Deus. Isso acontece. Não estou falando aqui de boca para fora, não. Acontece. Algumas coisas aconteceram comigo realmente também. As pessoas, eu queria ir para o Fruto Fiel. Todo cagado. Desculpa a expressão. Desculpa. Foi espontâneo, mas já foi. Todo sujo. Quer ir para o Fruto Fiel. Fruto Fiel é lugar de receber uma unção de liderança. Uma unção de estar discipulando pessoas. Vai fazer o que lá? Volta para a casa do olheiro. Amém? Criança brinca em velório. Adulto não brinca em velório. Amém? E o rei Davi está me dando uma demonstração de restauração, de transformação, de capacidade de absorver coisas, de responsabilidade. Ele levanta, lava toma o seu banho, coloca a melhor veste e pede para trazer a melhor comida. E ele senta na mesa ali, eu acredito que ele sentou na mesa e falou assim: gente, cadê? E aí? Já fiquei fora há muito tempo. Já estou há 2 meses aí jejuando e orando, mas o Senhor achou que a criança precisava morrer. O Senhor não ouviu minha oração. Então, eu vou pagar essa dívida. Agora já estou aqui, vamos lá, traga alimento para mim. Vamos lá, vou despachar novamente. Cadê? O que eu preciso fazer? Onde que eu preciso assinar? Qual documento?
Qual é a faculdade que eu preciso entrar agora? Fiquei muito tempo parado, fiquei muito tempo jogado. Qual relacionamento que eu estava lá me paralisando e agora eu já deixei de lado e o Senhor me mostrou uma mulher nova aqui, eu estou em corte agora, essa é a mulher que o Senhor me entregou, é por ela que eu vou orar e vou jejuar e vou fazer a corte. Vamos lá. Fiquei muito tempo paralisado, agora eu preciso fazer alguns cursos porque eu fiquei chorando muito tempo lá, o óleo derramado, e agora eu estou levantando a minha cabeça, eu estou aqui. É isso que o Senhor quer de mim e de você nessa manhã. Levanta essa cabeça. Vai lavar esse rosto. Coloca a melhor veste. Até porque quando eu estou jejuando e quando a igreja está jejuando, a gente não precisa ficar rastejando pelo chão. Ai, Jesus, eu estou com uma fome. Já deu 11 horas, tomara que dê logo meio-dia para eu comer. Esse jejum de oração é em vão. O Senhor não recebe esse tipo de jejum. E Ele diz que quando você vai jejuar e vai orar, coloca a melhor veste, toma um banho, levanta a cabeça, cante louvor, adora o Senhor. Esse é o melhor jejum, é a melhor adoração. Quando eu estou bem perfumado, estou alegre, estou feliz, independente do jejum, da oração, do tempo que eu estou sem comer, se é 24 horas, se é 12 horas, se é 4 horas, é que o Senhor receba a melhor adoração. E esse jejum vai cheirar com cheiro agradável. E através desse jejum, do seu perfume, que o Senhor vai sentir, as narinas dele vão sentir um cheiro agradável. E Ele vai inclinar os seus olhos para a sua igreja e vai curar e vai salvar. Ele vai fortalecer a mim e a você para pagar essa conta. Nós somos adultos, não somos crianças. Criança brinca em velório. Amém? Glória a Deus. Eu não vou me prolongar mais. O que eu quero deixar para você é: passado assumido, problema resolvido. Leva isso. Passado assumido, problema resolvido. Aquilo que eu cometi, os erros que eu cometi, eu assumi a responsabilidade, paguei essa dívida, se eu não paguei ainda, está parcelado e vai ser pago em nome de Jesus. Eu não posso culpar Jesus pelos meus erros. Se um dia eu estive na presença e me afastei, e agora eu estou todo arrebentado, a culpa não é de Jesus. Há pouco tempo uma pessoa chegou para mim e falou: pastor, eu estou afastado. Eu falei: por quê, cara? Eu tive um relacionamento com uma pessoa, aí essa pessoa me deixou. E aí? E aí eu me afastei. Eu falei: a pessoa te deixou e a culpa é de Jesus? A pessoa falou de você, cometeu um erro, cometeu uma calúnia de você, aí você bota a culpa em Jesus? Se você fizer isso, Satanás só vai estar rindo. Bota a culpa em Jesus e vem para cá para o meu lado. É isso que Ele quer. Mas nessa manhã o Senhor vai liberando essa palavra. Levanta a cabeça, vai tomar um banho, coloca a melhor veste, vai para a mesa, vai despachar o que estava parado, bota isso para andar, tira essa teia de aranha, vai limpar a sua casa, vai lavar aquela louça que está jogada lá já há muito tempo. Mas coloca vestes novas. Coloca as vestes novas, porque Ele nos entregou. O véu se rasgou e eu tenho acesso a hora que eu quiser. Você tem acesso a hora que você quiser. Não precisa de um pastor, não precisa de um líder. Você é capaz de se levantar e pedir ao Senhor para te sarar e para te curar. Não fica pelos cantos resmungando: ora por mim. Não, você é capaz disso. Amém? Se você recebeu essa palavra, levanta no seu lugar, como a palavra trouxe para a gente. Aplauda bem forte o nome do Senhor.